Oi, gente! Hoje a aula vai ser sobre botânica e o grupo é composto por mim, Alessandra, pelo Gervásio e pelo Wallace. Botânica é um ramo da biologia que estuda o reino plantae, ou seja, tudo aquilo que engloba o universo das plantas, desde a sua criação, desenvolvimento. O primeiro na escala evolutiva do reino plantae seria as briófitas. As briófitas já contêm células eucariontes, são fotossintetizantes, são seres autótrofos que captam a luz e transformam em energia química para a sua subsistência primeira na escala evolutiva. Também habitam locais muito úmidos e com bastante sombra. São de pequenos portes, basicamente é um tapete verde que recobre toda a área úmida. Quando a gente falar de briófitas, podemos sempre assemelhar as briófitas ao musgo, ou aquelas plantinhas de pequeno porte que fica próximos de árvore. Olhando de um modo geral, como já dissemos, ela é de pequeno porte, ou seja, são plantas que muitas vezes pode até passar desapercebido pela gente na sua estatura. Elas ainda não contêm raízes, não contêm caule, não contêm folhas. O que é denominado na sua estrutura é rizóide, cauloide e foloide, que seriam parecidos com aquilo que um dia ainda irá se tornar a raiz, o caule ou a folha de uma planta. Elas não produzem flor ou semente ou fruto, ou seja, também são avasculares, parte da sua feito célula a célula, ou seja, do transporte daquilo que é necessário para a sobrevivência da planta é feita célula a célula. Daí o motivo dela ocupar um pequeno tamanho dentro da sua produção sexuada. Ou seja, tenho a plantinha denominada masculino, tem a plantinha denominada feminino. A plantinha feminino, ela vai liberar os esporos. Esses esporos contêm o gametófito masculino, o gametófito feminino. O gametófito masculino, ele é flagelado, ele necessita da água para que ele encontre o óvulo e fecundar o óvulo. Se não tiver água, ele não consegue nadar até chegar à fecundação. O sistema vascular, a gente vai estar vendo agora na próxima espécie que inaugura um novo segmento na escala evolutiva. Chamada também de pteridófitas, elas já começam a apresentar dentro da sua estrutura algumas semelhanças e algumas diferentes da briófitas. Entre as semelhanças, é comum a vivência dela em ambientes úmidos, ou seja, também precisa de locais com bastante umidade para que haja a sua existência. Dada na sua estrutura, como ela já deu um salto na classe evolutiva, ela já vem apresentando raiz, caule e folhas. Também inaugura os vasos condutores. É por onde vai haver o transporte de água e de açúcar, que é o que será necessário dentro da fotossíntese da planta, para que haja a distribuição dos nutrientes em todo o redor da planta. Por ela produzir e já conter vasos condutores, ela consegue ter um porte um pouco maior se comparado já com as briófitas. Também uma outra coisa que podemos levar em conta, que quando a gente falar de pteridófitas, podemos assimilar ela sempre à samambaia. Assim como nas briófitas, depende muito da água para que haja sua reprodução. Também de reprodução assexuada, pela formação dos porágios. Esses caulezinhos aqui, esses grãozinhos pretos aqui são os esporos. Dele, assim como na espécie anterior que nós avaliamos, vai sair os gametófitos, sendo ele masculino e o feminino, entendeu? Dentro dos esporos masculino vai sair o soro. O soro ele vai ser um gameta flagelado, necessita da água para nadar, para chegar até o gametófito feminino, ou seja, o anterozoide vai encontrar a oosfera para que haja a fecundação. Sendo uma espécie nativa da Mata Atlântica,
A samambaia-açu é uma das que tem um porte bem maior. Também é uma curiosidade que durante muito tempo o caule dela foi utilizada para a produção de xaxim. Essa chegou a quase ser extinta no seu meio natural. Nós vamos começar falando sobre o grupo das gimnospermas. Bom, essas plantas, elas vivem preferencialmente em ambientes frios, lá no hemisfério norte. Vale lembrar que vocês já devem ter visto em filmes norte-americanos, filmes natalinos, as árvores que eles usam no Natal, né, são os pinheiros. Então, os pinheiros aqui são o principal exemplo que nós podemos usar quando nos referimos às gimnospermas. Essas árvores desse grupo conseguem atingir alturas elevadíssimas, tá? Tem algumas que passam, inclusive, os 100 metros de altura. Além disso, vale destacar que elas conquistam totalmente o ambiente terrestre, ou seja, elas não vão precisar mais da água para a fecundação. Não quer dizer que elas não precisam mais da água para sobreviver. Elas precisam sim, todas precisam. Só que a diferença é que a fecundação não depende mais da água. Agora falando sobre a estrutura dessas plantas, vale destacar que tudo o que surgiu nas briófitas e pteridófitas aqui se manteve. A diferença são as novidades evolutivas. Então, a raiz, o caule, as folhas e os vasos condutores se mantiveram, tá bom? O que temos de novidade aqui são as sementes nuas. Mas por que sementes nuas? Porque, diferente das angiospermas, que nós vamos ver mais pra frente, elas não possuem um fruto que as envolve. Então, são sementes nuas, porque elas estão desprotegidas. E também temos o grão de pólen, que é o que garante que essas plantas não precisem de água para a fecundação. O grão de pólen, ele é uma estrutura que carrega consigo o gameta masculino, tá? Então, aqui temos o exemplo de uma semente. Essa semente ela não tem o fruto que a envolve. Aqui dentro tem um embrião. O endosperma é uma substância nutritiva e por volta tem a casca. A reprodução dessas plantas acontece através dos estróbilos. Então, nós temos o estróbilo masculino, que ele forma o grão de pólen, e temos o estróbilo feminino, que forma a osfera. Então, em determinada época do ano, os grãos de pólen são liberados no ar e eles encontram os gametas femininos. Então, quando eles se encontram, o pólen vai formar o tubo polínico. Esse tubo ele vai penetrar no óvulo e vai crescendo até atingir o gameta feminino. E quando eles se juntam, há a fecundação e a formação do embrião. Agora, o óvulo vai começar a se desenvolver como semente. Agora, falando das angiospermas. Elas possuem uma enorme variedade de formas e tamanhos. Vai desde árvores com mais de 100 metros de altura até plantas aquáticas com poucos milímetros de comprimento. Então, assim, é o grupo mais diversificado. E vale ressaltar também que são as plantas mais abundantes em todos os biomas terrestres. Isso ocorre pela forma que a reprodução delas acontece. Nós vamos falar mais para frente. Então, continuando, vale lembrar que tudo que surgiu nas anteriores aqui continua. Então, temos raiz, caule, folhas, vasos condutores, grão de pólen e sementes. Tudo isso nós já vimos. O que tem de novo para nós é o fruto e a flor. As flores, elas vão participar do processo da polinização, e os frutos protegem e ajudam na dispersão das sementes. A reprodução ela acontece de forma parecida às das gimnospermas. O pólen vai sair, essa aqui é a antera da flor. Então, o pólen vai sair da antera da flor e ela vai para o estigma. E isso nós chamamos de polinização.
Essa polinização ela pode acontecer pela ação do vento, da água ou de animais, tá? Então, depois que o pólen é depositado no estigma, da mesma forma que nós falamos da gimnosperma, o grão de pólen ele vai em direção ao óvulo e assim vai ocorrer a fecundação e a formação do embrião. E esse embrião ele vai ficar dentro da semente, né? E esta semente vai ficar dentro do fruto. Olá pessoal, nessa terceira parte da videoaula nós vamos tentar identificar os frutos e os pseudofrutos e as diferentes características que eles possuem. Bom, vamos observar mais de perto aqui alguns frutos e pseudofrutos que eu separei. Primeiramente a gente precisa lembrar que frutos é o ovário, um fruto é um ovário desenvolvido. Portanto, aqui a gente tem o tomate e a abobrinha como frutos e são do tipo baga. O tipo baga tem o epicarpo, como todos, que é a casca, o mesocarpo, carnoso, e o endocarpo, também carnoso, que é a parte que diferencia ele. É o endocarpo ser carnoso, que é a definição para o tipo baga. Nessa mesma classificação, a gente tem a uva, a laranja e o limão, que a gente conhece popularmente como frutas, também são frutos carnosos do tipo baga. Agora a gente tem aqui outro exemplo, um fruto carnoso do tipo dupra. Porque ele tem uma classificação diferente. O endoderma dele não é carnoso, tem um caroço. A ameixa tem um caroço aqui no centro, e por isso ela é do tipo dupra. A mesma coisa para o abacate e o pêssego. São outros bons exemplos do tipo dupra. Partindo agora para os frutos secos, eu tenho aqui a vagem. A vagem ela é um fruto seco, ela protege ali a semente, que é o feijão, e é o tipo deiscente. Por que deiscente? Porque ela, quando está madura, ela consegue projetar o feijão para que ele possa se germinar em algum lugar, na terra, seja espalhado. Portanto, é o tipo deiscente. O tipo seco indeiscente, eu não tenho aqui, mas a gente pode exemplificar com o milho. E a semente de girassol, que na verdade é a parte que a gente chama de semente, tem a semente está dentro, é um fruto seco aquilo. E eles precisam de uma força a mais para ter essa projeção. Então algum animal pode ter que partir, ou algum outro fator, alguma força fora de apenas ficar madura, se abrir e projetar, que nem a vagem. Partindo para os pseudofrutos, eu posso exemplificar aqui com a maçã um pseudofruto simples. O fruto da maçã, na verdade, é essa parte aqui do meio, que está com a semente. O receptáculo floral, que dá origem a essa parte aqui. O óvulo é esse centro. Por isso é um pseudofruto simples. Um pseudofruto diferente é o morango. Ele é um pseudofruto agregado. Esses pontinhos são os frutos do morango, são frutos secos. As sementes estão dentro desses pontinhos. E também é origem de uma única flor, por isso que é agregado. E a parte que dá origem é o receptáculo floral também. Agora a gente tem um pseudofruto diferente aqui, que é o abacaxi. O abacaxi, cada quadradinho desse, que a gente vê aqui, é uma flor. Então ele pode ser chamado também de inflorescência. É a junção de várias flores que deu origem ao abacaxi. Bom, foi isso que eu tinha para mostrar hoje. Mostrei alguns tipos de pseudofrutos, que a gente conhecia como frutas. Mostrei também aqui
legumes, que a gente não chamava de fruta, que a gente descobriu que é um fruto, e frutas. Conseguimos diferenciar agora uma fruta de um pseudofruto. Espero que tenha ajudado vocês e muito obrigado pela atenção.